Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre a edição de número 217 do Jurisprudência em Tese do STJ. O tema dessa edição é Direito Ambiental 5, então a quinta edição sobre o tema Direito Ambiental. Antes de começar, não deixe de nos seguir no nosso canal, no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, nem de ativar o sininho para ficar sabendo de todas as novidades. Nos segue também no Instagram, @legislação_integrado, onde todo dia tem novidade. E o mais importante de todos os convites, acesse legislaçãointegrado.com.br. Lá você vai conhecer o Clube da Lei, que é o clube de membros que te dá acesso a todos os materiais de lei seca e jurisprudência do Legislação Integrada e a mais de 100 planos de leitura. São planos por carreira e por edital específico, e um material semanalmente atualizado com tudo que você precisa em termos de lei seca e jurisprudência. Então, só vantagem, vem fazer parte, que eu te aguardo. Conheça também o Mapa do Aprovado, esse curso que vai te ensinar a organizar todas as etapas do seu estudo de uma forma estratégica, tudo isso com muita autonomia. E também conhece a Editora Integrada, essa editora que é uma parceira do concurseiro e que vai te ajudar a publicar aquele livro que está ali na gaveta, aquela monografia, aquela tese, que vai ser tão importante, tão útil em uma futura prova de títulos. Então, meus amigos, sem mais delongas, vamos para a primeira tese. Tese 1. Nos crimes ambientais, as esferas administrativa e penal são independentes, razão pela qual a instauração e a tramitação da ação penal dispensam da apuração dos fatos pelo órgão administrativo competente. Meus amigos, aqui uma das máximas quando tratamos de responsabilidade ambiental, a questão da independência das esferas. As esferas penal, civil e administrativa são independentes. Isso significa que é possível que o indivíduo seja condenado nas 3 esferas simultaneamente ou em apenas uma dessas esferas de forma separada. De tal modo, gente, que aquilo que acontece em uma das esferas não necessariamente repercute na outra. E claro, gente, que os próprios requisitos para a punição são diferentes. Então, por exemplo, nós temos que na esfera civil é possível, via de regra, a responsabilidade independentemente de culpa, a responsabilidade de natureza objetiva. Já nas esferas administrativa e criminal, não existe responsabilização objetiva. É necessária a demonstração, no mínimo, de culpa. E, gente, uma posição em sentido contrário seria um verdadeiro direito penal do autor, não é? Para quem não sabe contextualizar, um exemplo de direito penal do autor seria aquela teoria do direito penal do inimigo. Então, de fato, isso é algo totalmente excluído do direito brasileiro, de tal forma que tanto a punição penal quanto a administrativa necessitam da demonstração de culpa. Mas, gente, eu acabei saindo aqui um pouco do foco para trazer esse tema que eu acho que também é muito relevante, mas aqui, basicamente, temos essa questão da independência de instâncias. E aí, imagina uma determinada situação que o indivíduo é criminalmente condenado, mas ele se defende afirmando que não existiu a apuração dos fatos pelo órgão administrativo competente. Ele diz, olha, eu não posso ser penalmente punido porque nem sequer administrativamente eu fui. Os órgãos administrativos competentes sequer apuraram esses fatos, então não é possível a minha punição na esfera criminal. Isso é viável? Não, gente, isso não é viável. Isso não é viável. Então, o simples fato do indivíduo não ser punido, ou mesmo não ser investigado na esfera administrativa, não tem impacto sobre a esfera criminal. Vamos para outro exemplo. O indivíduo responde uma ação civil pública por um dano ambiental e ele celebrou um TAC. E aí, nesse termo de ajustamento de conduta, ele se comprometeu a tomar determinadas medidas e ele também é réu em uma ação criminal e ele vai até o juiz e diz, excelência, por gentileza, eu já celebrei aqui um TAC e extingo aí também a minha ação criminal porque esse termo de ajustamento de conduta ele tem a capacidade de elidir, ou seja, de afastar a tipicidade do crime. Isso é verdade, gente? De forma alguma, isso é verdade.
a simples assinatura de TAC não resulta na extinção da ação penal. Não há afastamento da tipicidade penal de forma alguma. Mas na frente nós vamos ver que até pode ter algum impacto no sentido de dosimetria da pena, mas afastar a tipicidade de forma alguma. Tese 2. A Lei 9605 de 98, que é a Lei de Crimes Ambientais, dispõe sobre tipos de infrações e sanções de natureza criminal e administrativa. A imposição concomitante das duas modalidades de pena não configura bis e idem. E aí, gente, aqui um mero desdobramento da tese 1. Como já conversamos, existe essa independência das esferas criminal e administrativa. E aí, se você for até a Lei dos Crimes Ambientais, você vai perceber que o capítulo 5 trata dos crimes contra o meio ambiente e o capítulo 6 trata das infrações administrativas. E aí, é muito possível que aquela ação que foi tomada seja um crime e uma infração administrativa. E aí vai ser punido duas vezes? Vai ser punido pelo crime e vai ser punido pela infração administrativa. Punição criminal, punição administrativa. E pode até também ter uma punição civil, nenhum problema, não há bis idem. Tese 3. A multa aplicada pela Capitania dos Portos em decorrência do derramamento de óleo não exclui a possibilidade de aplicação de multa pelos órgãos de proteção ao meio ambiente, não incorrendo em bis e idem, pois possuem fundamentos jurídicos diversos. Imagina aqui uma situação concreta. Um navio derramou óleo no oceano. E aí chegou a Capitania dos Portos e aplicou uma multa. E aí logo depois chegou o IBAMA e aplicou outra multa. E aí, as duas multas podem coexistir? Sim, as duas multas podem coexistir. Por quê? Porque o fundamento jurídico das multas é diverso. Já começa pela própria legislação. Enquanto a multa aplicada pelo IBAMA tem por fundamento a Lei 9605, que é a Lei de Crimes Ambientais, a multa aplicada pela Capitania dos Portos tem como fundamento a Lei 9966. Olha só o que diz o artigo 22 da Lei 9966 de 2000. Qualquer incidente ocorrido em portos organizados, instalações portuárias, dutos, navios, plataformas e suas instalações de apoio que possa provocar a poluição das águas sob jurisdição nacional, deverá ser imediatamente comunicada ao órgão ambiental correspondente, à Capitania dos Portos e ao órgão regulamentador da indústria do petróleo, independentemente das medidas tomadas para seu controle. Artigo 25, parágrafo 3º. A aplicação das penas previstas neste artigo não isenta o agente de outras sanções administrativas e penais previstas na Lei de Crimes Ambientais, Lei nº 9605 de 98, e em outras normas específicas que tratem de matéria, nem da responsabilidade civil pelas perdas e danos causadas pelo meio ambiente e ao patrimônio público e privado. Então você já percebe duas coisas. Primeiro, que a fundamentação jurídica da multa aplicada pela Capitania dos Portos é diferente da fundamentação jurídica da multa aplicada pelo IBAMA, inclusive a legislação é diferente. Segundo ponto, que a legislação que atribui essa possibilidade da Capitania dos Portos aplicar a multa, traz expressamente que essa multa aplicada não exclui a multa que pode ser aplicada pelo IBAMA. E aí, gente, temos inclusive uma vinculação diferente do valor decorrente dessa multa aplicada, porque a multa aplicada pela Capitania ela é vinculada ao Fundo Naval, que é destinado ao cumprimento e à manutenção dos serviços necessários à fiscalização daquilo que dispõe a Lei 9966. Ela não está relacionada propriamente à repressão do dano ambiental causado. Então, olha só, são diferentes. Já a multa aplicada pelo IBAMA, ela tem sim relação com o dano ambiental causado. Então, são fundamentos diversos, são legislações diversas, e uma legislação traz expressamente que a multa aplicada não exclui aquela multa que também poderá ser aplicada pelo órgão ambiental. Tese 4. A aplicação de multa relativa a danos causados pela União não impossibilita a cobrança de sanção pecuniária por município ou estado decorrente do mesmo fato. E aqui, gente,
temos uma situação que é muito interessante. O que diz a Lei 9605, Lei de Crimes Ambientais, lá no artigo 76? Diz que o pagamento de multa imposta pelos estados, municípios, DF ou territórios substitui a multa federal na mesma hipótese de incidência. Então, o órgão de proteção ao meio ambiente municipal aplicou uma multa. O IBAMA pode aplicar outra multa pela mesma circunstância, pelo mesmo fato? Não, porque o município já aplicou a multa. Mas aí eu te pergunto, e se for o contrário? E se foi a União que aplicou a multa? O Estado, município e DF também perde essa possibilidade de aplicar a multa pelo mesmo fato? Não foi isso que disse a lei, não é? De fato, a lei disse que a multa aplicada pelo Estado, município, DF ou território substitui a multa federal. E aí, em julgados acerca do tema, até se critica a constitucionalidade desse tipo de dispositivo, etc. Aqui, como eu trouxe julgados no âmbito do STJ, realmente eles não adentram nessas questões de constitucionalidade, mas trazem o debate. Mas, de fato, o que eles trazem é que a literalidade da lei não traz essa situação inversa. O que ela diz é, se o Estado, município ou DF aplicou multa, a União não pode. Mas não diz que se a União aplicar multa, Estado, município e DF não podem aplicar multa. Na verdade, se está aqui favorecendo o ente menor, né? O ente que está mais próximo do dano ambiental, em detrimento do dano do ente maior e que, portanto, está mais distante do dano ambiental. Então, veja só como é que ficou a tese. A aplicação da multa relativa a danos ambientais pela União não impossibilita a cobrança de sanção pecuniária por município ou Estado decorrente do mesmo fato. Tese 5. A celebração de termo de ajustamento de conduta, TAC, não impede a persecução criminal pela prática do crime ambiental, mas pode eventualmente repercutir na dosimetria da pena. Gente, já conversamos, inclusive, sobre esse ponto, né? Lá nas teses anteriores. Veja só, há uma independência das esferas civil, administrativa e criminal. Então, aquilo que você faz em uma esfera não necessariamente repercute sobre outra esfera. Qual um dos efeitos disso? Um dos efeitos disso é que, se você celebra um TAC com o objetivo de pôr fim a uma ação civil pública, com o objetivo de pôr fim a algum procedimento administrativo, isso não vai excluir a tipicidade da ação que você tomou no âmbito criminal, não repercute de forma direta. Mas até pode o quê? Pode repercutir na dosimetria da pena. Então, por exemplo, pode-se verificar que as consequências do crime foram menos gravosas, já que, em virtude do termo de ajustamento de conduta que foi celebrado, o indivíduo já tomou medidas aptas a atenuar os danos causados. Você pode, enfim, dentro da dosimetria da pena, verificar em que circunstâncias, em que fases da dosimetria é possível você diminuir a pena em virtude desse TAC celebrado. Mas afastar a tipicidade, não. Tese 6. O cumprimento do TAC deve observar as normas vigentes à época de sua celebração. Posteriores alterações legislativas não têm potencial para atingir ato jurídico perfeito. Gente, eu vou trazer aqui para vocês um caso concreto adaptado. Já conversei com vocês em um podcast anterior sobre um caso exatamente igual a esse. O José praticou um dano ambiental decorrente da construção de uma chácara em área que deveria ser destinada à reserva legal. Algum tempo depois, o José foi autuado pelo órgão ambiental, oportunidade em que celebrou um termo de ajustamento de conduta, comprometendo-se a desfazer a construção e a reflorestar a área, certo? Acontece que algum tempo depois disso entrou em vigor um novo Código Florestal, a Lei 12.651 de 2012, e essa nova lei, gente, quando ela entrou em vigor, que já não é nova, né, na verdade, é uma lei que já tem mais de 10 anos, mas quando ela entrou em vigor, muito se discutiu acerca de sua constitucionalidade, porque ela trazia questões que eram menos protetivas ao meio ambiente. E aí, nesse caso concreto aqui, o José foi exatamente favorecido, ou seria favorecido, né, por essa previsão, já que pelo novo Código Florestal, aquela área que ele devastou, ele até poderia,
Pelo antigo Código Florestal ele não podia, mas pelo novo ele podia. Então ele disse, olha, eu sei que eu celebrei um TAC afirmando que eu ia desfazer essa construção, mas olha aí o que o novo Código Florestal está dizendo. Ele está dizendo que eu poderia manter essa construção, então eu não vou mais desfazer. E aí, José, vai ser possível deixar de cumprir o TAC porque vem uma nova lei menos protetiva ao meio ambiente e, consequentemente, mais favorável a você? A STJ entendeu que não é possível a retroatividade do novo Código Florestal para reger um termo de ajustamento de conduta que foi celebrado na vigência do anterior. Qual lei se aplica ao fato? A lei do tempo do fato. Então, nesse caso, a lei aplicada é o Código Florestal vigente à época do fato. O TAC foi celebrado na vigência do Código Florestal antigo e, por isso, o TAC deverá ser observado. Não é possível você querer a retroatividade da lei ambiental menos benéfica. Tese 7. A materialidade do crime ambiental pode ser verificada com base em laudo de constatação realizado por policiais ambientais que gozam de fé pública. Caso concreto adaptado. O Jailton foi flagrado pela polícia logo após pescar 6 peixes da espécie piraputanga, de tamanho inferior ao permitido pela legislação ambiental. Na hipótese, o policial fotografou os peixes ao lado de uma trena, bem como fez constar todo o ocorrido em laudo de constatação. Então, suponha, por exemplo, que a legislação ambiental só permite que naquela área se pesque peixes da espécie piraputanga de tamanho superior a 30 centímetros, e ele estava pescando peixes de 18, 20 centímetros, e aí ele estava com esses 6 peixes pequenos dentro da sua embarcação. Por que isso é um problema, gente? Porque esse tipo de lei tem por objetivo permitir a reprodução dos peixes. E aí, quando você pesca os peixes ainda em idade inferior àquela que seria a mínima para a sua reprodução, você acaba por comprometer toda a cadeia. Certo. E aí, isso é crime? Isso é crime, está lá no artigo 34 da Lei 9605 de 98, Lei de Crimes Ambientais. É o crime de pescar em período no qual a pesca seja proibida ou em locais interditados pelo órgão competente. E a pena aqui seria de detenção de 1 a 3 anos ou multa, ou ambas as penas cumulativamente. Mas aí o Jailton disse que, na verdade, essa pena que foi lá aplicada, que aqui no nosso exemplo foi uma pena de 1 ano de detenção e 10 dias multa, essa pena era nula, porque não existia nos autos a prova pericial, e sem essa prova pericial não seria possível comprovar a materialidade do delito. E aí, prevaleceu essa tese do Jailton? Não prevaleceu, gente. Por quê? Porque entendeu-se que o policial goza de fé pública e aquele laudo de constatação, inclusive com as fotografias dos peixes ao lado de trenas, com a narração de todo o ocorrido, tudo documentado, aquilo serviria como uma prova hábil a demonstrar a tipicidade do delito. Então, se no caso concreto ele não podia pescar o peixe da espécie piraputanga, de tamanho inferior a 30 centímetros naquela área, e de fato o policial fotografou esses peixes apreendidos ao lado de trenas, demonstrou que os peixes tinham tamanho inferior, de fato a materialidade está demonstrada e existe uma fé pública, ainda que não tenha sido possível elaborar um laudo pericial acerca disso. Isso não afasta, tá, gente, a materialidade. Aí você pode me perguntar, mas professor, 6 peixes, isso daí não dá para aplicar o princípio da insignificância, não? No caso concreto, foi afastada, e especialmente tendo em vista que o Jailton responde por outros crimes da mesma natureza. Então existe aí uma reiteração criminosa. E aí, aprofundando, tá? Em certas circunstâncias, o STJ tem sim jurisprudência, aplicando o princípio da bagatela nesse crime de pesca ilegal. Então, por exemplo, lá no RESP 1.409.051 de Santa Catarina, se entendeu que a pesca de um único peixe ainda vivo
e que foi devolvida ao Rio, de fato afasta a tipicidade do crime. Gente, aí pelo amor de Deus, né? Mas a regra é de uma dificuldade muito grande de aplicação do princípio da bagatela nesse tipo de crime, tá? Inclusive o STF, primeira turma, lá no HC 122.560, afastou essa possibilidade, tendo em vista que o bem jurídico protegido é um bem jurídico de extrema relevância, que é a proteção ao meio ambiente. Então, em regra, de fato, não é possível aplicar, mas nós sabemos que em situações excepcionais é sim possível essa aplicação, mas se houver reiteração, aí de fato, para qualquer crime, né, essa regra cabe. Se houver reiteração criminosa, você não tem como aplicar, via de regra, o princípio da insignificância. Tese 8. Na suspensão condicional do processo aplicado aos crimes ambientais, a extinção da punibilidade dependerá da emissão de laudo que constate a reparação do dano ambiental. Gente, primeiro ponto. Suspensão condicional do processo. O que é isso? É uma medida despenalizadora, também chamada de sursi processual. Ela está prevista na Lei 9.099 de 95, que é a Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, e nela o juiz poderá suspender o processo até que se cumpram determinadas condições que estão lá no artigo 89 da Lei 9.099 de 95, e aí, uma vez satisfeitas essas condições, existe a extinção do processo. A quais crimes se aplicam? São aqueles crimes que às vezes se chama de crimes de médio potencial ofensivo. São os crimes com pena mínima igual ou inferior a 1 ano, abrangidas ou não pela Lei 9.099 de 95. Porque, gente, imagina, por exemplo, que um crime tenha pena de 1 a 10 anos. Esse crime não vai ser um crime de menor potencial ofensivo, mas ele tem uma pena mínima igual a 1 ano. Então, é possível, sim, a suspensão condicional do processo no caso do cometimento ou do suposto cometimento desse crime. E no caso de crime ambiental, é possível? É possível, e aí o artigo 28 da Lei de Crimes Ambientais traz expressamente essa possibilidade, mas diz que o artigo 89 da Lei 9.099 é aplicado com algumas modificações. E a principal modificação é que a extinção da punibilidade ela vai depender da constatação de laudo de reparação do dano ambiental. Então diz, olha, você pode sim ter a suspensão condicional do processo, tudo certinho, desde que a pena mínima aqui seja igual ou inferior a 1 ano, mas a extinção da sua punibilidade estará condicionada ao laudo de constatação de reparação do dano ambiental. Tá certo? Tá certo. Então, recomendação, leiam o artigo 28 da Lei 9.605, Lei de Crimes Ambientais, e leiam também o artigo 89 da Lei 9.099 de 95, Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, porque esse tema é de grande importância. Tese 9. Comete ato infracional equiparado ao crime de maus tratos de animais aquele que, de qualquer modo, concorre para a rinha de galo, inclusive os participantes do evento. Gente, rinha de galo é crime? É crime, gente. Rinha de galo é crime. Artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais. Praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. Então, se você pega um galo e bota esse galo para brigar com outro por diversão, para poder apostar, para poder ganhar dinheiro, você está maltratando os dois animais. Isso é sim um crime. Está lá na Lei 9605, artigo 32. Inclusive, dê uma olhadinha nesse artigo 32, porque tivemos uma alteração legislativa recente que trouxe uma forma qualificada desse crime quando os maus tratos forem a cão ou gato. Então, muito importante essa alteração legislativa. Certo, professor? E se o indivíduo está só assistindo a rinha de galo, ele foi só participar do evento, e aí isso continua sendo crime? Continua sendo crime. Participar de um evento criminoso também é crime. Você está ali assistindo a rinha de galo, você está contribuindo com o evento criminoso.
Professor, mas é porque quem estava assistindo era Luizinho. Luizinho é um menino de gente boa, 16 anos só, amigo do meu filho, estudioso, e aí mesmo assim ele vai estar cometendo um crime? Não, crime não, né? Porque ele só tem 16 anos, mas ele estará cometendo um ato infracional equiparado ao crime de maus tratos. Está lá no artigo 103 do ECA. Considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal. Então, de fato, mesmo o Luizinho, que é amigo do seu filho, gente boa, 16 anos, estudioso, ele também estará ali cometendo um ato infracional equiparado ao crime de maus tratos. Tese 10. A extração irregular de minério constitui prática ilegal e impõe ao infrator o dever de reparar integralmente os danos causados à União. Assim, não há falar em ressarcimento dos custos operacionais decorrentes da atividade contra a lei. Gente, caso concreto adaptado. A mineradora X ela é ré em uma ação civil pública que objetiva a indenização por danos ambientais decorrentes da extração irregular de argila em uma determinada área. Ao final, a empresa foi condenada a ressarcir integralmente os danos causados no valor de R$ 1 milhão. Mas aí a mineradora X recorreu dessa decisão afirmando que o valor correto da indenização teria que ser só R$ 500 mil, porque ela disse, olha, eu de fato faturei aqui 1 milhão, mas eu tive custos operacionais, então esses custos operacionais estão na monta de R$ 500 mil. E aí eu não posso ter que devolver 1 milhão se no final das contas eu só fiquei aqui no meu bolso mesmo com 500 mil. Se eu devolver 1 milhão, sendo que no meu bolso só tem 500 mil, na verdade vai estar ocorrendo um enriquecimento sem causa da União. Está errado, não pode. E aí a alegação prospera? A alegação não prospera, porque a extração irregular de minério ela é uma prática ilegal e impõe ao infrator o dever de ressarcimento integral do dano. Não é possível você excluir o custo operacional para o exercício da atividade ilegal do valor da indenização. Então, isso perderia, segundo decidiu o STJ, o caráter pedagógico punitivo, isso incentivaria a impunidade da empresa extratora. Então, de fato, ela tem que devolver o valor integral, não é possível abater sequer o custo operacional. Então, meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço a você que ouviu até o final. Faça aquele convite de sempre, acesse legislaçãointegrada.com.br, vem fazer parte do Clube da Lei, esse clube de membros que dá acesso a todos os materiais de lei seca e jurisprudência do Legislação Integrada. Vem também conhecer o Mapa do Aprovado, esse curso que te ensina a estudar de uma forma estratégica em todas as etapas do teu estudo, e também vem conhecer a Editora Integrada, essa parceira do concurseiro e que vai lhe ajudar, inclusive, na sua prova de títulos. Então, meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço a você. Até a próxima.